está fazendo? Essa pergunta foi feita por líderes fariseus a Jesus Cristo diante de uma medida que ele tinha tomado. Eu vou estar pensando nesse tema e a nossa base de meditação está no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo de número 2, versículo 18. Na verdade, é essa pergunta que deu a razão do tema, mas uma outra pergunta, e o texto diz: o que você está fazendo? E com que autoridade você faz isso? Vamos orar, irmãos, para a gente começar o estudo da Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é um livro que, quando você está estudando ela, você leva o autor consigo. O Espírito Santo é o autor. Nós vamos pedir ao Espírito Santo que fale conosco hoje de forma direta e de forma poderosa nessa noite. Paizinho querido, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque você sempre, pelo teu Espírito Santo, você nos instrui e você nos fala ao coração. Nessa noite, tendo lido essa palavra, nós queremos te pedir para que você fale conosco em nome de Jesus. A igreja diz amém? Queridos irmãos, eu estava orando depois de um tempo que eu tive lendo muita coisa acerca do que está acontecendo com Israel, e talvez fruto de muita leitura sobre Israel e de muita oração, a Bíblia nos instrui a orar por Israel. Você sabia disso? A Bíblia manda que nós devemos orar por Israel todos os dias das nossas vidas. E eu estava num tempo muito intenso de oração por Israel, e de jejuns inclusive por Israel, quando de repente, numa madrugada, Deus me deu uma visão, e a visão era sobre as 5 visitas que Jesus fez a Jerusalém, que é o núcleo central do governo de Israel, né? Naquelas 5 visitas, naquela madrugada, Deus foi muito claro comigo, me mostrou os objetivos de Jesus em cada uma dessas visitas, e aí eu fui ao texto de João, que Deus me mostrava naquela visão, e eu pude estar estudando durante os dias seguintes, e eu posso compartilhar com os irmãos que isso literalmente impactou a minha vida. Eu sei que foi uma direção específica de Deus para mim, mas eu queria dividir um pouquinho dessas experiências que eu tive durante esses últimos dias, e nós vamos começar hoje falando da primeira vez que Jesus foi em Jerusalém, pelo menos da forma descrita por João. Eu digo isso porque quando nós analisamos os evangelhos sinóticos, não é? Marcos, Lucas e Mateus, eles colocam esse evento no final do ministério de Jesus Cristo, mas João coloca no princípio, como se essa tivesse sido a primeira visita que ele fez. Eu não quero discutir aqui, isso é uma questão teológica que não vai nos levar a lugar nenhum, se isso foi no princípio ou se foi no fim, mas talvez sendo no fim, o próprio João, ele tenha colocado isso no princípio, não por uma questão cronológica, mas por uma questão de urgência teológica. Aí ele nominou como sendo essa, das 5 visitas, a primeira que estavam sendo descritas por ele no Evangelho. E quando eu li aquele texto de João, a primeira coisa que me veio à mente foi que Jesus era um salvador fora do sistema. Ele literalmente, irmãos, não combinava com nada do que existia dentro da religião e da religiosidade instituída. Eu gosto de pensar que Jesus não veio para fundamentar uma religião, porque religião já existiam muitas. Jesus veio para consertar um caminho que estava errado. Os judeus encaravam a realidade de aproximar-se de Deus através da sua filiação a Abraão. Por eles serem filhos de Abraão, eles achavam que eles eram herdeiros da promessa, eles tinham legítimos direitos à salvação. E é por isso que quando Jesus veio ao mundo, antes dele veio o precursor, como estava dito pelo profeta Isaías, e a mensagem de João Batista era uma mensagem de conserto de caminho, e a sua palavra era agressiva e contundente, porque ele dizia assim, mais ou menos assim, ele dizia: o que foi que fez vocês crerem que a salvação se dá apenas por vocês serem parentes de Abraão? Chamava eles de raça de víbora, de sepulcros caiados, porque na verdade
achando que a salvação era por um processo de herança genética, eles não produziam necessidade de adoração, mudança de vida, contemplação de Deus, melhora do seu caráter, das suas atitudes, santificação. Era uma religião de conveniência. Eu sou parente de Abraão e sou salvo e ponto. E aí João Batista veio mostrando que a salvação de Deus não se substanciava dessa forma. Tudo era através de Jesus Cristo, que era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir então daquela instituição, dessa visão nova, de que para servir a Deus, você tem que seguir o caminho proposto por Jesus Cristo, o que Jesus veio foi para implantar esse caminho, para a gente seguir o caminho que Ele andou nele, e seguindo o caminho que Jesus andou nele, nós estaremos encontrando o caminho da salvação. Mas há uma pergunta que me veio à mente durante todo esse processo, é a razão pela qual Jesus não nasceu em Jerusalém. Era o centro nevrálgico político do país, era o centro religioso, era lá onde estava o sinédrio, onde estava o templo, o núcleo grosso de adoração a Deus, acontecia exatamente em Jerusalém. E eu fiquei pensando que a primeira razão pela qual Jesus não nasceu em Jerusalém tinha a ver com uma relação profética. O próprio Deus, antevendo as necessidades que Jesus, para implantar o reino de Deus, iria ter que passar, Ele deu um caminho pelo qual as coisas iriam acontecer na vida de Jesus Cristo. Quando você abre, por exemplo, o livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 5, e no versículo de número 2, você vai ver que Miqueias anuncia que Jesus ia nascer em Belém, a cidade de Davi. Inclusive, há uma palavra profética de Deus a Davi, onde Deus faz uma aliança com Davi, que a sua geração não estaria fora do trono de Israel, até a chegada daquele que seria o Salvador, e Deus cumpre isso. Os filhos de Davi vão reinando sobre Israel até a chegada de Jesus Cristo, que era um herdeiro de Davi, era da linhagem de Davi. Por isso que quando Jesus passava pelos lugares, as pessoas diziam: Jesus, filho de Davi. Era como que se as pessoas estivessem dizendo que Deus fez uma aliança com Davi, e as alianças de Deus são inquebráveis. Estava acontecendo na instituição da chegada de Jesus Cristo. O Miqueias disse assim: e tu, Belém Efrata, és pequena demais para figurar no mapa como uma das cidades de Judá, mas de ti sairá aquele que irá reinar em Israel. Essa comunicação do profeta Miqueias anuncia que Jesus, ele veio de forma inesperada, num povoado, numa vila pequena, muito diferente de todos aqueles que eram herdeiros de um trono nos dias de Jesus Cristo. O profeta Isaías narra um outro fato interessante. No nascimento de Jesus Cristo, Herodes perseguiu a chegada de Jesus Cristo, porque ele queria impedir que supostamente o rei dos reis e o senhor dos senhores viesse a assumir o trono. Isso implicaria em ele perder o posto, e a Bíblia diz que ele mandou e produziu uma ordem, mandou confeccionar uma ordem, produziu a ordem e assinou a ordem, e ele produziu o maior infanticídio que já houve na história da humanidade, porque não achando Jesus Cristo, ele mandou matar todas as crianças de 2 anos de idade para baixo. Inclusive isso estava profetizado que ia acontecer em Israel. Diz que Raquel iria chorar os seus filhos, a morte dos seus filhos. E aí Isaías diz no capítulo de número 11, versículo de número 1, que do Egito eu chamei meu filho. Por que isso aconteceu? Porque quando esse edito foi publicado por Herodes, um anjo de Deus, o Gabriel, veio a José e disse: esconde teu filho no Egito por um tempo. Quando chegar o tempo certo, eu aviso a você e você volta para Israel. E ele viveu lá escondido
um tempo no Egito, até que Deus, quando Herodes morreu, mandou o mesmo anjo avisar: José, está na hora, pode voltar, porque o ministério de Jesus precisava fluir, a obra de Jesus precisava andar. Irmãos, quando a gente percebe as palavras proféticas acontecendo, isso nos dá um conforto profundo de que Deus está no controle de absolutamente tudo que acontece, em todo o tempo da história, inclusive Ele está no controle das nossas próprias vidas. Nada do que acontece conosco está distante dos olhos de Deus, Ele governa tudo. Eu me lembro do texto de Isaías 11:1, que ele diz que ele será chamado de Nazareno, uma prova inconteste de que Jesus viria de Nazaré, aquela pequena vila, aquele pequeno povoado. Quando Jesus encontrou com Natanael e com Filipe, primeiro com Filipe e depois ele ia ter um encontro com Natanael. Aliás, quando ele encontrou com Natanael, Natanael vai chamar Filipe para estar seguindo a Jesus Cristo, lá em João capítulo 1, se não me engano, versículos 46 até os 50, narra o encontro de Filipe e Natanael com Jesus Cristo. Aí, quando ele anuncia que o Messias já está na terra, ele diz assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Tamanho a insignificância daquela vila de Nazaré, para que ela tivesse aportando o Messias e o Filho de Deus. Mas essa identidade de Jesus com coisas pequenas, com coisas humildes, desde a sua nascença, desde o começo da sua existência, tinha muito a ver com aquilo que ele ia fundamentar em todo o Evangelho. Jesus não veio para os nobres, Jesus veio para os que necessitavam. A Bíblia diz que ele revelou os segredos que estavam ocultos aos reis, às pessoas indoutas, às pessoas que não tinham muito conhecimento. Deus sempre teve uma inclinação para alcançar aquelas pessoas que mais necessitavam em qualquer tempo da história de Israel ou da história do cristianismo no mundo. Então, o fato de Jesus não ter nascido em Jerusalém também sofria o controle da direção divina. Mas eu penso também que Jesus não nasceu em Jerusalém por um motivo muito forte, porque ele precisava fugir do foco onde estavam todas as pressões políticas. Se ele tivesse nascido em Jerusalém, ele ia ser muito vigiado, o início do seu ministério ia ser tenso, hostil, ainda mais para alguém que não se encaixava com aquele perfil dos líderes religiosos da sua época. Ele simplesmente não cabia naquele sistema dos fariseus, dos saduceus, dos religiosos, das religiões predominantes do tempo em que ele veio aqui. Ele iniciou o seu ministério em um povoado sem pressões, vivendo com pessoas comuns e evitando assim confrontos prematuros no seu ministério. Foi por isso que Deus dirigiu a ele para nascer e viver nos primeiros dias da sua existência fora dos holofotes de Israel. Mas isso não significa, irmãos, que Jerusalém não precisasse ser alcançada. Tanto necessitava que João discrimina que 5 vezes ele ia, durante o seu ministério, a Jerusalém. E ele pontua e explica o que aconteceu nas 5 vezes. Nós estamos na primeira, que João esclarece como aconteceu. Fico pensando que a lei de Moisés, ela determinava que um judeu tinha que ir pelo menos uma vez no ano a Jerusalém, levando o seu sacrifício e os seus dízimos em uma cidade que era o núcleo central do governo de Deus em Israel. Todo judeu ia, e Jesus não era diferente, irmãos. Ele cumpriu a lei de Moisés. Jesus indo 5 vezes em um período de ministério que durou 3 anos, revela o quanto ele cumpriu toda a lei, e o quanto Deus tinha foco de fazer o evangelho também se infiltrar em Jerusalém. Quando ele foi essa primeira vez,
ele mostrou o quanto ele era um religioso que não cabia naquele modelo instituído pelos religiosos da época. E eu penso em 5 características do ministério de Jesus Cristo que revelavam o quanto ele era diferente. A primeira delas, ele nunca quis usufruir do poder que a liderança religiosa produz na vida das pessoas que se tornam líderes. A influência, as portas abertas, as facilidades que muitas vezes um cargo projetado de um sumo sacerdote nos dias de Jesus produzia, nunca apeteceram a alma e nem o espírito de Jesus Cristo. Muito pelo contrário, ele quis começar pregando nas sinagogas, mas quando ele viu que a necessidade do ser humano, ela acontecia, por exemplo, também no dia de sábado, e ele quis fazer um milagre num dia de sábado, isso gerou um problema terrível entre ele e a liderança da sinagoga, e ele saiu da sinagoga e começou a pregar nas ruas, nos montes, nos barcos. Ele fugiu dos salões do sinédrio, ele se identificava com o povo, ele atraía multidões a si. Uma outra coisa dentro das características ministeriais de Jesus que faziam com que ele fosse um líder fora da caixa, é que ele era contracultural. Ele não vivia a cultura da sua época. Por exemplo, estava lá dito que um sumo sacerdote ou um sacerdote não podia tocar num leproso. Os leprosos, além de ser acometidos de uma doença infecto-contagiosa, que os exilavam dos centros urbanos, eles começaram a construir cidades leprosários, e quando uma pessoa era identificada com lepra, tiravam, arrancavam aquela pessoa das cidades, e os leprosos viviam todos em comunidades afastadas da cidade, para que aquela enfermidade não contagiasse a vida de outras pessoas. Isso demandava que, além de que os leprosos tinham uma doença terrível que anunciava que a morte era iminente e progressiva, que eles eram extremamente carentes de abraço, eram vulneráveis de carinho, não tinha quem quisesse conversar, dialogar, abraçar, apertar na mão de um leproso, porque um toque podia transferir a lepra. Não era só que sofriam dores horrendas, não é só que eles iam perdendo pedaços do corpo com a hanseníase, que hoje está completamente dominada no mundo, mas na época não existia remédio que curasse a hanseníase, e a Bíblia diz que Jesus tocava em leprosos e ministrava a cura a leprosos. Ele era completamente contracultural. O maior diálogo de Jesus Cristo durante todos os evangelhos não aconteceu com um dos seus discípulos que ele estava treinando e capacitando para ser um dos seus sucessores. Aconteceu com uma mulher, e em um lugar público, e estava determinado que uma mulher na rua não podia conversar com ninguém. As mulheres na época de Jesus sequer podiam sair na rua sem os seus maridos. Jesus marca um encontro com uma mulher samaritana, e ele vai ter o maior diálogo da Bíblia com aquela mulher, onde ele revela que no seu poder ele consegue saciar a sede do ser humano. A sua presença sacia a nossa alma. Quantas vezes, passando embates na vida, eu não fui cercado pela presença de Deus, e a sua presença me fortaleceu para que eu pudesse romper aquela fase difícil e vencer aquele obstáculo que Deus estava me permitindo fazer passar. A presença dele nos fortalece, a presença dele nos levanta, nos sustenta. Ele era contracultural, irmãos, quando ele liberava o pecado, por exemplo, de uma mulher adúltera. A mulher adúltera era dito na lei, tem que ser apedrejada. Mas ele olhou para uma mulher adúltera e ele disse assim: podem apedrejá-la, mas só que o primeiro que vai lançar a pedra não pode ter pecados. E ninguém lançou, e não havendo ninguém mais perto daquela mulher, porque aqueles homens constrangidos com a sua falta de capacitação e possibilidade de lançar a pedra sobre a mulher, foram embora.
Jesus olha para ela e diz: mulher, se não há mais acusação, porque não há mais acusadores, você não precisa mais ficar aí deitada com receio, esperando vir sobre a sua cabeça a primeira pedra. Vá e não peques mais. E aquela mulher pôde ser literalmente perdoada, apesar do pecado que tinha cometido. Ele era contracultural, por exemplo, quando ele vai jantar na casa de um publicano. Publicano era a classe mais indesejada por um judeu, porque era um judeu que trabalhava para Roma, para cobrar impostos para Roma. E os judeus nacionalistas, do jeito que ele era, estavam sob o domínio do Império Romano. Eles ojerizavam os publicanos, porque eram pessoas que eram nacionais, eram párias seus, mas que estavam trabalhando para levar as riquezas de Israel para o Império. E ainda mais quando esse publicano é o chefe da coletoria e se autodeclara ladrão, que cobrava mais do que os impostos. Mas Jesus, para alcançar a alma do sedento Zaqueu, vai jantar com ele. De fato, Jesus não cabia na caixinha. Por isso, viver em Israel, sobretudo em Jerusalém, seria extremamente perigoso para ele. Uma terceira característica que eu enxergo em Jesus Cristo é que ele era não institucionalizado. Era um líder, que o seu reino não era daqui. Ele próprio disse isso, irmãos. Ele quebrou todas as expectativas humanas dos judeus. Os judeus queriam um rei que libertasse eles do jugo romano. Ele veio libertar a humanidade dos seus pecados. Não era partidário e nem era imperialista. Ele era do reino, trabalhava para o reino e queria instalar a paz. Em quarto lugar, Jesus não cabia naquele conceito de líder religioso, porque ele tinha princípios invertidos. E os ensinos de Jesus e os seus princípios invertidos ainda hoje impactam a sociedade depois, pasmem, de 2025 anos. Ele dizia e ensinava isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos, que no seu reino os últimos serão os primeiros, os maiores servem aos menores. Isso era tão agressivo que um dia ele se dispôs a lavar os pés dos discípulos e Pedro gritou: não! Se souberem do que está acontecendo nessa sala, que você que se intitula como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se ajoelha diante de nós para lavar os nossos pés, não darão crédito que você é o Filho de Deus. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, se você não deixar eu lavar seus pés, você não vai ter parte no meu reino, porque no meu reino é assim, os maiores servem aos menores. Seus princípios invertidos também funcionavam no comportamento. Você vai ver ele ensinando em Mateus 5, 3 e 12, que aqueles que iriam dominar a terra, que iam controlar a terra, que iam exercer controle sobre a terra, não eram os bravos, os fortes, os violentos, eram os mansos. Ele disse: os mansos herdarão a terra. Um quinto princípio ministerial de Jesus, que me revela que ele era completamente diferente dos líderes da sua época, e por isso ele não era um líder convencional, não era um líder que se encaixava no sistema. Ele morreu como criminoso, mas venceu como rei. A cruz foi um escândalo para todos os judeus. Ninguém admitia que aquele que se declarava filho de Deus fosse ter como ponto culminante da instalação do reino de Deus na terra a morte e a morte de cruz. Para eles, morrer na cruz era uma vergonha. E no caso de Jesus, expuseram Jesus
há uma vergonha ainda mais acentuada, porque tiraram as roupas de Jesus antes de crucificá-lo. A tradição católica colocou uma fralda em Jesus, mas não é isso que a Bíblia diz. Ele foi crucificado nu, e um homem nu, irmãos, na frente de um conglomerado de pessoas, é uma coisa que dilacera a alma do homem. É interessante, a mulher tem facilidade de ficar nua na frente de outras mulheres, mas homem é uma coisa séria. Você vai num banheiro do shopping, por exemplo, e tem lá um monte de mictório perto de você, você procura o último, e você chega no último, fica lá escondido assim, ó, e ainda olha para ver se vem alguém perto de você. Pois crucificaram Jesus completamente nu, irmãos. Como assim o Filho de Deus morrer como um criminoso? Porque ele estava indo no nosso lugar. Nós éramos quem havíamos cometido os delitos, que ele, como nosso irmão mais velho, foi lá e abraçou a responsabilidade e as consequências dos nossos erros, e assumindo a sentença que cabia a nós, morreu no seu lugar. Mas ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque João nomina o que ele fez em Jerusalém, nessa vez, como a primeira ida de Jesus a Jerusalém. Talvez por causa da urgência. O que Jesus propôs naquele dia e naquela visita que fez a Jerusalém foi uma reforma profunda no conceito de se exercer religiosidade. E quando eu vejo, irmãos, o que aconteceu ali naquela ida de Jesus, aquela que João nomina como a primeira, eu percebo que o que ele estava questionando eram as motivações que as pessoas tinham de ir para a igreja para cultuar. Porque quando ele chega no templo, ele encontra o templo cercado de mercadores que vendem animais e que fazem câmbio de moeda. E ele, vendo aquele comércio, ele questiona qual a razão que as pessoas estão ali indo para a igreja. E quando eu penso naquela reforma e na proposta de Jesus para aquele dia, eu entendo porque João nominou aquela como sendo a primeira das visitas que ele narrou que Jesus fez em Israel. Porque em qualquer tempo da história da igreja, nós precisamos de reformas espirituais. Aquela grande reforma produzida por Lutero, que produziu uma centelha de avivamento e de volta da presença da igreja, que estava se tornando apóstata à vontade de Deus, nunca foi a única. Ela começou com Jesus Cristo, e todos os dias o Espírito Santo nos confronta a reformas ministeriais, reformas de entrega, reformas de adoração, que muitas vezes nos constrangem e que são personalíssimas. Se Jesus estava confrontando a coletividade que estava envolvida ali no templo, naquela adoração, o Espírito Santo nos confronta todos os dias. E literalmente, irmãos, quando eu vejo essa pergunta, qual a sua motivação de vir para o culto, eu fico arrepiado. Eu próprio, enquanto estava vindo para minha casa, da minha casa para cá de manhã e hoje de noite, motivado por essa palavra, eu perguntei a mim mesmo: por que você está indo para a igreja, Arri? Porque você é pastor? Porque você é crente? Eu vejo muitas pessoas que se achegam na igreja porque estão buscando um milagre, e muitas, quando recebem um milagre, nem ficam. Eu nunca me esqueço de uma mulher que foi curada de câncer, na época que eu pastoreava uma congregação na Jatiuca, e ela tinha um laudo médico que determinava que ela tinha apenas poucos dias de vida, e depois do culto ela pede uma oração, e 6 meses depois ela tem um laudo de cura, e eu faço aquela pergunta que eu digo: com essa, Jesus já ganhou. Eu digo: e você quer aceitar Jesus depois dessa cura? Ela olha para mim e diz: não, pastor, na verdade, eu vim aqui buscar só a cura de Jesus, eu já recebi, e por gratidão eu vim agradecer a você, porque você foi o instrumento de Deus
foi quem orou para que eu fosse curada depois daquele culto. Mas eu estou bem, eu não preciso ser religiosa. Foi embora, nunca mais apareceu. Muitos motivam as suas visitas a um culto porque precisam de cura. Alguns precisam de socorro, estão debaixo de pressões, de visitações, de tempos difíceis. Algumas estão possuídas por uma caixa de demônio, precisam de libertação. E pasmem, muitas delas nem sabem que estão sendo possuídas e usadas por demônios. É por isso que tantas vezes casamentos se desfazem sem que uma identidade do que aconteceu possa ser de alguma forma produzida para aquele casal. É por isso que muitas vezes vidas financeiras quebram e as pessoas não conseguem identificar por que houve aquela quebra financeira. Satanás tem uma capacidade de destruir violenta, e ele destrói nos distraindo, a gente nem percebe que foi ele que fez. Muitas pessoas vêm para a igreja porque gostam de servir. É tão simples de você identificar isso. No dia que ele está escalado, ele vem para o culto. Se ele não for escalado, ele não vem cultuar. Tem um aspecto servil na sua natureza humana. Ele ama servir. Quando o líder do ministério liga para ele e diz assim: é o seu dia da escala, ele: estou pronto, glória a Deus, vou servir. Aí não vem no outro domingo, não vem no outro domingo, não vem no outro domingo. Não tem prazer de estar na presença do Senhor, não tem prazer de estar adorando a Deus, não tem prazer de estar exercendo a sua fé e exercendo comunhão com Deus no meio da coletividade, no meio de um culto onde várias pessoas estão aqui com a mesma motivação de adorar a Deus. Tem pessoas que vêm para o culto para paquerar, irmãos. Vocês estão rindo? Quando eu comecei a namorar com a Andréa, as Assembleias de Deus do Recife fizeram uma grande reforma. Se tornou o maior templo evangélico de Recife, uma igreja para 7.000 lugares. E eles reservaram na frente da igreja um pomar muito bonito, fizeram um jardim maravilhoso com bancos. Você sabe como aquele local ficou conhecido? O Jardim do Amor, porque os jovens iam dar uma passeadazinha lá para dar uma paquerada, queriam namorar. Everton, quem gosta de música, a música acalma aos possuídos. Diz que Saul, quando estava possuído por um espírito maligno, chamava Davi para tocar, porque quando ele tocava, a paz vinha sobre ele. Há quem seja carente e gosta de vir para o culto, porque aqui encontra pessoas que podem lhe abraçar, sorrir, que podem dizer para você assim: como você está bonito hoje, como a sua roupa combina com você, como você está cheiroso hoje. Pessoas carentes amam palavras de afirmação, gostam de vir para o culto, porque sempre tem alguém que nos elogia, que nos incentiva. Às vezes a gente não está tão bonito assim não, mas tem alguém que levanta a nossa autoestima, não é? Às vezes você sente vontade de levantar a autoestima de quem está do seu lado, aí para não mentir, você olha para ele e diz assim: como você está agradável hoje. Tem quem venha para o culto, irmãos, porque precisam de uma motivação externa para continuar vivendo. Têm sido desalmados, desamados, desamparados dentro da própria casa. Mas nós precisamos entender a reforma que Jesus fez naquele dia. Nós devemos vir para o culto, irmãos, porque essa casa deva ser conhecida como casa de oração. E como casa de oração, o milagre de Jesus sempre está disponível e é favorável àqueles que vêm com o espírito sedento por ter um encontro com Deus. Eu me lembro de Davi no Salmo 122, versículo 1, ele diz: eu me alegrei quando me disseram, hoje é dia de culto, vamos à casa do Senhor. O profeta Jeremias, de forma contundente, ele nos alerta: não faça
a obra de Deus relaxadamente, porque todo homem que faz a obra de Deus relaxadamente é maldito, atrai maldições para si. Irmãos, cultuar sem excelência, sem motivações corretas, cultuar sem paixão, sem transformação, vir para a igreja sem sede, é fazer a obra de Deus relaxadamente. Quantas vezes você não vem para um culto e volta no carro dizendo para os seus familiares: o culto hoje não foi tão avivado? Quem não está avivado é você, meu irmão, porque o avivamento do culto não depende de quem prega, não depende de quem canta, depende da tua conexão com Deus. Eu já vi cultos silenciosos que o Espírito de Deus abalou meu coração, porque eu fui queimando de ansiedade por ouvir uma palavra de Deus, e quando Deus não falou comigo através do profeta que estava pregando, porque muitas vezes a palavra vem dirigida a uma outra pessoa, Deus falou comigo pelo seu Espírito direto a mim mesmo, através de um louvor, através de um riso do irmão, através de uma palavra profética. Uma vez eu fui convidado para pregar numa comunidade cristã em São Paulo, irmãos, e eu estava orando 6 anos, precisando de uma resposta de Deus. Quando eu entrei na igreja, uma diaconisa que estava na porta, ou uma obreira, não sei o cargo dela, mas ela pegou na minha mão e disse assim: está preparado para receber uma resposta de Deus? Eu disse: estou. Ela disse: veio para entregar um recado, mas vai levar a resposta da sua oração. Irmãos, Deus usou aquela mulher e me deu uma resposta a 6 anos de oração, de orações que eu fazia na presença de Deus, querendo uma resposta. Aquele culto, irmãos, transformou a minha vida, me deu um norte, um caminho, uma direção, um aviso. Eu saí dali fortalecido. Quando o profeta Jeremias nos avisa que a gente não pode fazer a obra de Deus relaxadamente, irmãos, prestar um culto a Deus é a obra mais intensa, mais excelente, mais comum, mais praticada por você durante a sua existência terrena. Você pode fazer muitas coisas para Deus. Você pode orar e Deus curar, você pode orar e Deus ressuscitar alguém, você pode ir visitar um enfermo e levar uma palavra de alento, você pode visitar uma pessoa pobre e levar uma comida, e levar uma roupa, você pode fazer obras magníficas para Deus, mas nenhuma obra é mais magnífica do que a sua adoração a Ele, nos cultos que você presta a Ele. E se tu não aplaude a Deus numa hora dessa, qual é a hora que você vai aplaudir? Quando Jesus chega, irmãos, naquela situação que vê o povo todo negociando aquilo, literalmente rasga a sua alma. E eu fico pensando o que aconteceu ali, irmãos, e eu reflito sobre a minha forma de cultuar a Deus também. Percebo que a oferta de Caim, por exemplo, o desqualificou. Ele estava no exercício da sua religiosidade quando Deus rejeitou a Caim, porque ele deu uma oferta para Deus. Quando, irmãos, que uma oferta pode produzir uma rejeição? Não é curioso isso? O indivíduo aprendeu o que é para ofertar, e ele está ofertando na obra, mas aquilo revelou a sua desqualificação, porque diante do seu irmão que ofertava com paixão, com amor, ele estava fazendo com má vontade, dando por obrigação, e Deus rejeita a Caim. Deus rejeitou a Saul, irmãos, porque ele queria seguir a Deus dividido, nunca foi inteiro, nunca resolveu se apaixonar por Deus, e transitando pelo sagrado com um comportamento profano, Deus o rejeitou e o substituiu por Davi. Qual era a virtude que Davi tinha, que Saul não tinha? Davi era um homem contemplativo, um adorador apaixonado por Deus. Você vê isso nos mínimos detalhes da vida de Davi. Um dia, quando ele chegou, que um gigante chamado Golias estava afrontando o exército de Israel, ele disse dentro do seu interior: esse camarada não sabe a quem ele está afrontando, ele pensa que está afrontando a Israel, ao exército de Israel, ele está afrontando a Deus, e isso não pode permanecer assim. E como Paulo disse lá na frente que ele não tinha sua vida por preciosa, Davi também não. E ele chega para o rei Saul e ele diz assim: não tem ninguém aqui dentro desse exército que enfrenta esse incircunciso filisteu? Ainda chega xingando,
o Golias: tem não, todo mundo tem medo dele. Ele disse: tem sim. Tem? Aonde? Ele disse: aqui. Joe. E o Saul olha para o Davi, pequenininho, adolescente, mas apaixonado por Deus, adorador do Cordeiro, irmãos. Ele disse: bom, eu vejo que você vai se esborrachar, mas como não tem outro, vai tu mesmo. Ainda tentou colocar a sua armadura. O Davi, quando vestiu a armadura de Saul, percebeu que não conseguia nem andar, tão pequeno que era. Mas ele vai, irmãos, e quando ele chega diante do Golias, que o Golias pragueja, é esse soldado que Israel manda para me destruir. Eu vejo o Golias sorrindo. É por isso que crente tem fama de maluco, gente. Uma funda, uma peteca. Ele pragueja contra Davi. Davi olha para ele, irmãos. Aí o assunto já não é mais de riso. Ele disse: você não sabe a quem você está afrontando. Quando ele solta aquela pedra, o Espírito Santo faz assim naquela pedra. Virou um míssil. Caiu. Qual a diferença de Davi para Saul, irmãos? Davi era um adorador apaixonado por Deus. Saul ocasionalmente foi escolhido e nunca soube valorizar os privilégios da escolha. Eu percebo, irmãos, que o fato de você estar visitando uma igreja evangélica, o fato de você ter se tornado um crente em Jesus Cristo, é um privilégio tão grande ou até maior do que aquele que Saul recebeu para reinar sobre Israel. Porque Deus não está lhe preparando quando você está vindo para um culto e nem lhe qualificando para reinar sobre uma nação, não. Isso é reino temporal. Deus está preparando você para ser eterno, para ser filho de Deus. E por isso, irmãos, estar na presença de Deus é uma escolha magnífica que precisa ser valorizada com muita paixão. Jesus, quando olha para aqueles homens fazendo aquele comércio intenso da casa de Deus, ele vai tomar uma atitude, mas aqui eu quero fazer um alerta. Nada do que eles estavam fazendo ali era ilegal. Nada do que eles estavam fazendo ali intencionalmente estava em desacordo com a lei. Não. A lei mandava que eles fossem a Israel quando estavam vivendo em outras províncias por causa da diáspora e das perseguições de outras nações, sobretudo a Jerusalém. E é interessante, irmãos, quando Deus institui, o diabo imita. Já viu o que acontece no mundo muçulmano? Uma vez por ano eles têm que ir para onde? Para onde? Para Meca. É o diabo imitando as ações de Deus. Deus disse: é para ir uma vez em Jerusalém. Sabe o que Deus diz para mim? Deus não manda eu ir uma vez em Jerusalém, mas eu tenho um santo dos santos na minha casa, que é o meu lugar de oração. E Deus diz assim: uma vez por dia, pelo menos uma vez por dia. Você tem 3 horários para você comer. Você é um glutão. Você devia orar 3 vezes, mas se você não quiser orar 3 vezes com Daniel, pelo menos uma vez por dia, vai lá e ora, se apresenta a mim. Eu quero te purificar, te santificar, te fortalecer. Eu quero te animar, eu quero lhe transformar. Essas coisas acontecem quando nós estamos debruçados de joelho em oração, irmãos. É lá que Deus nos visita, nos capacita, nos transforma. Eles estavam ali, irmãos, vindo de lugares muito distantes. A maioria dos judeus moravam em lugares que tinham uma distância de 100 quilômetros, 120. Muitos deles tinham famílias com idosos, alguns com crianças. Imagina o que era trazer um animal ainda para ofertar. Eles trabalhavam um ano inteiro, guardavam o dízimo, vinham dar o dízimo e traziam dinheiro. Eles podiam comprar um animal lá. Era muito mais prático, muito mais fácil.
muito menos traumático, para viagens que iam empreender muitos quilômetros, muito menos sofrido, inclusive para os animais, porque os animais que estavam esperando lá para o sacrifício eram animais que não tinham viajado tantos quilômetros, que podiam inclusive morrer no meio do caminho por falta de alimentação adequada, por falta de água na intensidade certa. Isso é um aviso de Deus para a gente. Muitas vezes coisas que aparentemente não são nocivas, o diabo usa contra as nossas próprias existências e equilíbrio espiritual. Quantas vezes você já não ouviu dizendo: você não faz isso não, mas todo mundo faz. Eu conheço um crente que faz. Você não compra não um animalzinho lá na entrada do templo? Não, mas todo mundo compra, todo ano. Dá para vir em 3 festas o ano, escolha uma e você vem. Você não foi? Não custa nada comprar um animal, Deus não vai ligar para isso. E foi assim que se instituiu um comércio exacerbado ao entorno da adoração a Deus. Começaram os sacerdotes a perceber que isso dava dinheiro, começaram a cobrar ágio. Os comerciantes começaram a perceber que aquela venda podia ser feita com um preço muito acima do preço daqueles animais, que aqueles animais valiam em uma época comum. Uma ovelha na Páscoa chegava a ter 10, 15 vezes o valor de uma ovelha fora da Páscoa, dizem os historiadores. E é esse comércio exagerado e essa motivação equivocada, irmãos, que fez com que Jesus se irritasse e produzisse aquela reforma. Ele faz um azorrague com uma corda e ele energicamente expulsa todos os vendilhões do templo, derrubando as bancas dos que estavam fazendo câmbio de moedas, porque eles vinham de outras nações, com outras moedas, tinham que trocar, era legítimo trocar, fazer o câmbio, o que não era legítimo era o lucro, a usura que eles estavam pedindo na troca da moeda. E Jesus, vendo que em volta da religiosidade que se exercia supostamente e pseudamente em nome de Deus, tudo estava errado, as motivações estavam equivocadas, ele vai fazer literalmente uma limpeza. Por isso que João coloca isso como prioridade entre as visitas de Jesus Cristo. E ele, indignado, ele diz: vocês estão transtornando o princípio mater de um culto a meu Pai, que é a adoração. Vocês fizeram disso um covil de ladrões. E que coragem, irmãos, Jesus tem naquela hora de estar se confrontando com todo aquele poder instituído que lucrava com aquilo, irmãos. Quando você tira alguém da zona de conforto, você pode ver manifestações demoníacas vindo contra você, sabia? Eu lembro de Paulo que uma vez exorcizou uma menina, Atos 16, que ela possuía um demônio que fazia ela adivinhar, e ela era uma escrava, e os donos daquela menina oferiam muito lucro com aquelas adivinhações que ela praticava. Quando Paulo expulsa aquele demônio, a menina nunca mais adivinhou. Mas prenderam a Paulo e Silas. Ele levou, foi uma sova naquele dia, porque os donos daquela menina disseram assim: ele cessou o nosso lucro, vamos fazer ele apanhar agora, vamos fazer ele ser preso. Toda vez que você mexe com alguém que está lucrando alguma coisa, que está fazendo as coisas de uma forma equivocada, você está produzindo e agitando as atividades demoníacas contra você. Jesus fez isso, irmãos. Só que aquela reforma preconizada e instituída por Jesus Cristo, ela precisa ser feita nos nossos dias. E a grande pergunta de hoje é: quais as motivações que te trazem a esse culto? Ei, você que nos assiste pela live da internet, por que você acha que Deus colocou você no nosso canal? Foi para Ele provocar. O que faz você se identificar como cristão? Você está disposto a se sacrificar pelo reino? A gente vê que no período em que nós nascemos na fé, para os dias atuais, muitas coisas já foram sendo perdidas que a gente precisa reinstituir. Nós precisamos, com a mesma intensidade que os judeus passaram por aquela reforma produzida por Jesus Cristo, de reforma nos nossos dias. Quantos, por exemplo, fazem devocionais diários aqui na igreja? São eles que alimentam a nossa fé. Ou você vai viver dessa palavrazinha que você está ouvindo hoje aqui, uma vez por semana no domingo?
E muitas vezes elas são motivadas em experiências que eu tive na palavra, que cada pregador aqui que vem aqui na frente teve, e as suas convicções, e as experiências que você mesmo tem que ter com Deus. Eu vejo meu neto com 13 anos começando a fazer devocionais diários todas as noites, irmãos, eu me emociono. E é lindo ver a cada noite, no final da noite eu procuro no meu WhatsApp, que já sei, vem bomba, porque as perguntas dele estão lá, e eu tenho que saciá-lo, irmãos, porque ele confia no vovô que é pastor. Algumas vezes, antes de responder para ele, eu tenho que passar meia hora de oração. Senhor, o que eu digo para esse menino com essas perguntas que são tão legítimas, e com essa sede que é tão inspiradora? E eu percebo Jesus falando comigo: olha a sede dele, novinho, e tu, crente velho, como é que está o teu poço de sede? Os devocionais diários que eram praticados no passado, muitas vezes têm sido abandonados na nossa geração. A prática da oração da madrugada, irmãos, a oração do sacrifício, você está no melhor do seu sono, o Espírito Santo lhe acorda: ei, vem para a minha presença que eu quero te fortalecer, eu quero te revelar, eu quero colocar coisas divinas no seu coração. E muitas vezes você vira para o outro lado com preguiça e não vai orar. O culto doméstico, irmãos, que muitas vezes fundamentou a fé de filhos. Pai exerciam o seu sacerdócio de alimentar seus filhos dentro de casa, todos os dias, com uma porção da palavra de Deus. E nesse corre alucinado dessa geração, nós temos deixado a prática do culto doméstico, e temos trocado o culto doméstico por maratonas de Netflix. Jesus do céu! Quantas vezes você se dispõe a assistir um filme, 2, 3, uma série com capítulo 10, 20, e você se nega a passar uma hora de oração na presença de Deus? Depois reclama que a sua fé está fria, que você não sente mais vontade de vir para o culto. A prática regular do jejum, que dá uma autoridade espetacular na vida do cristão. Essa semana meu neto ligou e disse: vô, me ensina a jejuar com excelência, porque eu já estou começando a jejuar, mas eu quero com excelência. E não fala para a mamãe, porque a mamãe fala que eu estou em fase de crescimento e não posso jejuar. Mas é verdade, Nandinho, você está na fase de crescimento, os médicos não recomendam jejum. Vovô, já cresci demais, eu preciso crescer na minha alma e no meu espírito. Toma, cão. Qual foi o último dia que você jejuou? E que você associou a oração a jejum? E você acha que reforma espiritual só quem precisa eram os judeus que estavam naquele dia vendendo animais e fazendo câmbio de moedas? Quantos preservam a prática de leitura bíblica diária para alimentar a sua alma? Quantos têm prazer em dizimar? Recebi meu salário, vou dizimar. Você acha que Deus precisa do seu dízimo, irmãos? Deus podia fazer brotar uma botija de ouro dentro de qualquer comunidade de fé. Quando Deus propôs o dízimo, Ele estava propondo um exercício e um teste de obediência na sua fé, para saber se você compreende quem é que sustenta a tua vida. Outro dia eu estava conversando com um moço, conheci seu pai, presbítero, da minha época, do começo da minha fé, e eu vi ele em um estado deplorável. Eu chorei na hora. Eu disse: você não é o filho do fulano? Ele disse: sou. Eu disse: meu filho, você era tão integrado na igreja, tão dedicado, o que foi que aconteceu? Seu pai dirigindo congregação, um homem de Deus, por que você se descaminhou? E ele olhou e disse assim: não é isso? Eu falei: não é isso? O que não é isso? O que não é isso pode revelar diante da minha pergunta? Eu falei: não
entendi o que você falou, não é isso, eu estou falando, você é filho de um homem de Deus, como é que você se perdeu pelo caminho? Não é isso. Eu falei, não é isso o quê, meu filho? Não é isso, pastor. Para todos os de fora ele é um homem de Deus, mas eu que estou com ele em casa sei que ele não é não, pastor. A fé dele morna esfriou a minha. Nunca me inspirou a religiosidade dele. Tratava mal a minha mãe com rispidez. Me tratava com brutalidade. Me obrigava a ir para a igreja. Não gerou em mim o prazer de estar na presença do Senhor. Que conversa dura, meu irmão, eu tive com aquele rapaz. Quando Jesus tirou do conforto toda a liderança religiosa, ao expulsar os vendilhões daquele tempo, perguntaram a Jesus: o que você está fazendo? Com que autoridade você está fazendo isso? O Ministério do Louvor já pode vir aqui. E Jesus vai responder de uma forma enigmática. Ele diz assim: vocês podem, pelo que eu fiz, ter vontade de me matar. Destruam esse templo, mas se vocês destruírem, com 3 dias eu refaço. Ninguém entendeu o que ele estava falando, mas ele estava falando da sua própria morte. E eu quero terminar esse culto propondo responder, pelo menos de forma superficial, essas 2 perguntas. O que você faz? Com que autoridade? Eu faço isso em nome de Jesus Cristo, o que morreu e ressuscitou. E eu faço isso na autoridade que me foi conferida como sacerdote preocupado com a sua vida. Tem muitas pessoas que acham que pode vir para um culto e durante a semana a esposa desonra o marido. Lhe trata com palavras torpes, ríspidas e inadequadas para uma relação cristã. Tem muitas pessoas que acham que pode vir aqui à frente e adorar o Cordeiro sem liberar um perdão para alguém que já se humilhou diante de você e já lhe pediu perdão. Vive como um algoz da vida daquela pessoa, reeditando a dor e a vergonha do seu pecado. Quem faz isso é Satanás, que muitas vezes usa os nossos erros do passado para ficar nos acusando e reinstituindo a memória daquilo que nós fizemos. Não, você não pode prestar cultos fazendo isso. Tem gente que presta cultos a Deus, mas durante a semana tem um namorado e o namoro foi totalmente inadequado para o padrão cristão. E o que Deus está pedindo para você é: acabe esse namoro. Da mesma maneira que Jesus pegou o azorrague, eu queria ter um azorrague para pegar as mãos desse menino que está botando aí em lugares santos do seu corpo e ó, pá, no braço dele. Como é que você quer prestar um culto a Deus com qualidade e toda a sua relação com Deus se baseia naquilo que Ele pode lhe dar? Não. Você precisa sair dessa sua zona de conforto e entender que o Evangelho é renúncia, o Evangelho é paixão, o Evangelho é dor. Você precisa não caber na caixa de religiosos que quer ser membros de igreja, mas exercer a sua vida com vida dupla, como fez Saul. Você precisa encarar a necessidade de que para desfrutar o melhor de Deus, você tem que ser apaixonado por Ele, e paixão custa preço. Como é que você quer se apaixonar por Ele se você não jejua, se você não ora, se você não se disciplina a estar na presença de Deus com regularidade, se você não quer fazer a obra de Deus acontecer? Naquele dia Jesus propôs aquela reforma. Hoje Ele propõe a sua reforma. Você que veio para esse culto, veja como você tem exercido a sua religiosidade. A volta de Jesus é literalmente iminente. Irão subir apenas aqueles que
que têm a presença do Espírito Santo no seu coração e estão apaixonados pelo Cordeiro que morreu e venceu na cruz. Eu vou pedir a você para ficar de pé. Nós vamos cantar um hino aqui com o Ministério de Louvor. Mas enquanto nós cantamos, pensa nas reformas que você precisa na sua espiritualidade. Tudo aquilo que ainda te deixa distante de Deus precisa ser removido nessa noite. Daqui a pouco eu volto, depois desse louvor, para eu te provocar mais intensamente com um convite e com uma oração. Mas pensa nisso. Ele fez uma reforma naquele dia. Hoje Ele quer fazer outra na sua vida. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso Eu queria convidar a você para vir aqui à frente, se você nunca entregou a sua vida a Jesus, e óbvio, isso vai exigir reformas da sua vida. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante assim a sua mão. Eu quero orar por você. De todos os encontros que uma pessoa pode ter na vida, e nós vamos ter muitos encontros na vida, mas de todos, esse sem dúvida é o principal. Foi esse encontro que mudou e radicalizou a minha vida para sempre. Existem pessoas que estão aqui nesse culto, que estão com a vontade imensa de vir aqui à frente para entregar a sua vida a Jesus, mas ficam questionando, e como vai ser depois? Será que eu tenho condição de me tornar crente? Será que eu tenho condição de estabilizar a minha fé? Mas eu quero te dizer uma coisa: a fé estabilizada nunca foi uma obra de homens. A firmeza na fé, na vida de alguém, nunca foi uma decisão humana que produziu isso. É o próprio Espírito Santo quem nos capacita. Ele é o amplificador e o capacitador de seres humanos. É Ele que nos dá força para continuarmos sendo crente, para continuarmos vencendo. Você que veio aqui, se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje, não perde essa oportunidade. Vem cá, eu quero orar por você. Pessoas que um dia já tiveram na presença de Deus, mas agora sentem que estão vivendo uma fé fria, uma fé que não tem produzido sinais, milagres. Você já chorou muitas vezes na presença de Deus, já se alegrou,
já falou em línguas, se hoje você tem estado distante, Deus quer hoje renovar a sua vida. Se você quer vir ser tocado pelo Espírito Santo, eu quero chamar você para vir aqui à frente também. Eu quero orar por você nessa noite. Eu não queria terminar esse culto sem te dar uma oportunidade de dizer: Senhor, eu entendi o que você falou, eu preciso dessas reformas espirituais dentro da minha vida também. Não foram só os judeus naqueles dias, em um tempo remoto, que precisou. Eu sei que preciso, e eu quero insistir, porque eu sei que tem pessoas a quem Deus ama, que quer produzir impactos, e através desses impactos que Ele vai produzir na sua vida, quer que você impacte a vida de outras pessoas. Eu quero orar por você. Vem aqui se você quer aceitar Jesus, mas vem aqui também se você quer mais de Deus, se você quer voltar a desenvolver uma fé em um nível mais dedicado, mais pleno na presença de Deus. Quantos querem fazer isso nessa noite? É um embate espiritual, né? Uma guerra nessa hora. E nós, seres humanos, nós temos uma capacidade terrível de nos acharmos capazes e já preparados para tudo. Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, o Pai me confidenciou que Satanás pediu para peneirar você. Pedro bradou e disse: nunca eu vou vacilar, estou pronto para ir com você até a morte. Não estava, irmãos. Negou Jesus 3 vezes. Se o Espírito Santo te falou o coração nessa noite, e se você quer ter experiências mais poderosas em Deus, vem cá, eu quero orar por você. Pela última vez eu insisto com isso. Se você quer também e nos assiste na internet, você também pode tomar parte nessa obra e desfrutar dessa bênção de Deus aí onde você está, ou hoje, agora, ou em qualquer tempo. Nós temos uma pessoa que já veio aqui à frente. Olha só, que coisa linda. Cadê o Marcos? Está aqui? Isso. Mas como ela, existem outras pessoas aqui na igreja, irmãos, que precisam ser renovadas, que precisam ser transformadas, que precisam reavaliar a sua fé em Deus. E se você quer vir nessa hora, corre aqui, não perde não essa oportunidade. Sabe por quê? Porque quando Deus oportuniza, quando Deus dá uma chance, é porque Ele quer fazer coisas grandes e profundas entre nós. Não quer não? Eu vou orar. Nós não fomos ensinados por Deus que é na quantidade de muitas pessoas. Olha, está vindo mais pessoas, que lindo. E eu sei que tem mais pessoas ainda aqui, precisando sair, literalmente, repactuadas com Deus. Pessoas que já desfrutaram de uma comunhão muito mais profunda com Deus, mas hoje está literalmente navegando na superficialidade da fé. Nós vamos orar por esses que estão aqui, e que o Espírito te provoque aí mesmo onde você também está. Se você não veio, mas sente que precisa, se por constrangimento e não desejo de se expor, você não está aqui à frente, o Espírito pode lhe visitar aí onde você está também. Coloque a sua mão no coração. Se você quer uma porção mais intensa da presença de Deus, e por isso você quer e aceita consultar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, veja o que eu preciso mudar na minha forma de exercer religiosidade, porque eu quero ser diferente. Coloque a sua mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai querido, nessa noite, entendendo a provocação histórica que Jesus fez na sua visita em Jerusalém, e a provocação que Ele nos faz hoje, nos visitando aqui nesse culto, nós queremos, como os filhos teus, nos sujeitarmos a estarmos sendo literalmente, ó Pai, revolucionados por novos pactos. Nós aceitamos a Tua provocação e nós aceitamos as reformas que você quer produzir na nossa forma de exercer a fé e de exercer a nossa religiosidade. Aquilo que no meu coração e nas minhas práticas de vida ainda não me produzem uma aproximação de Ti, arranca de mim nessa noite, arranca da vida do meu irmão, da minha irmã, em nome de Jesus Cristo.
Queremos ser completamente apaixonados por você. Queremos viver uma vida completamente entregue a você. E por isso oramos para que essa vida plena possa ser revelada através das nossas vidas, nos frutos e nas nossas práticas espirituais cotidianas de vida, Senhor. Nós louvamos a você porque você tem nos provocado a sermos diferentes e queremos sê-lo. Que o Espírito Santo nos ajude e nos transforme. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus, irmãos. Levante assim a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com você e com toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz: amém. Agora levante assim a sua mão e diga para quem está do seu lado, como profeta: tome posse dessa bênção. Eu profetizo uma semana abençoada na sua vida, cheia das revelações do cuidado de Deus sobre você, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar o Cordeiro com o último louvor, irmãos. Aqueles que querem participar do jantar dos namorados, lá na frente vai ter um grupo de irmãos esperando você para fazer a inscrição. 3 parcelas ainda.